gente tem muito tempo, para poder estudar a Bíblia, mas eu confesso que eu estou curioso, que hoje nós vamos começar o capítulo 4 de Apocalipse. Irmãos, abram suas Bíblias lá, Apocalipse, capítulo 4, começam as visões de João. Vamos juntos, irmãos? Capítulo 4 de Apocalipse, a visão do trono de Deus. Bem, tem aqui uma coisa muito especial. Vamos ler juntos aqui? Vai acompanhando comigo. Apocalipse 4 diz assim: depois destas coisas, ou seja, a primeira visão do Cristo, a revelação das mensagens às igrejas, depois disso, eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, ou o Espírito Santo de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, que têm olhos por dentro e por fora, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, e eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. E quando esses seres derem glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrarão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por tua causa todas vieram a existir. Interessante, irmãos, que a primeira revelação que João tem, ela vem da parte do próprio Senhor Jesus, quando ele fala com João. Interessante que João, ele tem um encontro, uma primeira experiência com o próprio Jesus glorificado, e esse Jesus glorificado dá para João instrução para escrever as cartas. Nós chegamos aqui no capítulo 4, e João ele diz: depois desse primeiro momento, eu vi uma porta aberta no céu, e aquele que falou comigo pela primeira vez, falou comigo de novo, e me convidou a ver o que estava ali. Bem, até aqui é o próprio Jesus, o Cristo, falando com João e apresentando essa revelação. Irmãos, eu insisto em algo que eu tenho falado. Sempre que nós lemos a Bíblia, a gente quer ler a Bíblia acreditando que tudo é literal. Por exemplo, a Bíblia fala assim: e Deus mandou Noé construir uma arca, e lá havia um par de cada espécie. Bem,
a gente lê ali e a gente entende, fala, olha, eu quero entender que é literal, né? Eu não quero chegar e falar, não, é uma figura, ou quando fala, e Deus colocou no jardim uma árvore, eu quero entender que é literal, que é um objeto real, que aquilo é verdadeiro e não simbólico. Mas é fato que a Bíblia, ela usa símbolos. Às vezes, o próprio Jesus, a gente vai concordar que ele tem um ensino que é bastante simbólico, pelas parábolas e pelas alegorias que ele usava, e símiles assim por diante. Ou seja, está usando coisas, ou histórias, ou ilustrações. Quando nós chegamos ao Apocalipse, a gente quer aceitar que há muitas coisas literais, mas que há muitas coisas simbólicas, e que João está descrevendo experiências, querendo comunicar uma mensagem. Quando nós olhamos João falando aqui, ele fala de maneira muito clara o seguinte: pela pessoa de Jesus Cristo e por sua autoridade, eu pude contemplar a glória celeste. João, ele descreve o seguinte: eu vi então no céu um lugar, como alguém que está perto de um ambiente, mas que não está vedado a ele, porque a porta está aberta. João vai dizer: Jesus revelou para mim a glória celestial, como se abrisse as portas e me permitisse ver aquilo que está além daquilo que é humano. Porque ele fala, eu vi no céu uma porta aberta. A impressão que a gente tem, né, é que o céu é um lugar hiper fechado, com muro e um monte de coisa, né, e que tem assim uma portinha. Não é a lógica do texto, né, mas o que João realmente quer dizer é: a mim foi dado entrar e ver e saber o que há ali, contemplar o que está acima de nós. E João tem uma visão do entorno de onde a glória de Deus se manifesta. Bem, seria algo como dizer, e que músicas costumam dizer, é como contemplar a sala do trono de Deus, onde Deus está e aqueles que o cercam, aqueles que estão louvando a Deus nesse exato momento, e tudo que virá ainda adiante. João vê a glória celestial. Bem, isso não é pouca coisa, irmãos, e com toda certeza, a gente está imaginando que João, ele está assim, contemplando algo que não está corrompido pelo pecado, ele está contemplando glória, algo que é diferente das coisas criadas e infelizmente imperfeitas por causa do pecado. Bem, Jesus fala para ele: João, eu vou te permitir ver. E ele vê então um trono, e assentado no trono, aquele que tem toda a autoridade. Aquele que se assenta no trono é o próprio Deus, o Todo-Poderoso, aquele que sempre foi. Mas João não vê apenas o Todo-Poderoso, ele vê ali algumas criaturas, 4 seres viventes, que, se você já leu Ezequiel e Isaías, você já deve ter se deparado lá com uma coisa muito estranha. O livro de Ezequiel, no início, Ezequiel tem uma visão que são querubins, que parece assim, que tem círculos que giram em todas as direções, e que no meio deles há criaturas que enxergam tudo. Você fala, uau, coisa complicada, uma tecnologia muito avançada para 2.500 anos atrás, né? Mas Isaías também tem uma visão semelhante, e aqui o próprio João usa a mesma ideia, ou seja, usa a ideia de que ao redor do trono de Deus há anjos, criaturas e seres que são diferentes daqueles a que nós estamos acostumados. João descreve a visão que ele tem dizendo: ao redor do trono de Deus há muita glória, brilho. Ele usa aquilo que o homem considera mais valioso para descrever a glória daquele lugar. Ele vai dizer que é como as pedras preciosas, não que seja exatamente algo de pedras preciosas, mas ele quer colocar ali de maneira clara o quanto é assim
magnífico, algo sobrenatural, algo que é lindo, glorioso. Bem, ele quer usar então o que ele tem como, como capaz de fazer comparação. Então ele usa o valor das pedras preciosas. Mas ele diz: então ali está Deus, e ao redor do trono 24 tronos, e também há 24 anciãos, ou pessoas de dignidade, que se assentam nesse trono. Uma coisa que chama a minha atenção, irmãos, ao redor do trono de Deus, João menciona que há anjos e tronos. Bem, a grande pergunta que sempre fica é: quem é tão digno de poder sentar assim, do lado do trono de Deus, irmãos? Imagina isso, Imaginar agora, lá no céu, que Deus está sentado no trono. Você fala: poxa, quem seriam esses tipos ministros assim, que estão assentados em volta? Quando João narra essa visão, os 4 seres viventes são tratados claramente em Ezequiel como querubins e em Isaías como serafins. Os querubins, geralmente na Bíblia, estão associados à presença de Deus. Os anjos, que têm a sua figura em cima da Arca da Aliança, no que é chamado de propiciatório, são 2 querubins. Há outras menções a querubins na Bíblia, sempre associados à presença de Deus, anjos que estão na presença, ou que estão onde Deus se manifesta. Serafins aparecem não muitas vezes na Bíblia, especialmente em Isaías, como aqueles que cantam a santidade de Deus, como aqueles que louvam e enaltecem a santidade de Deus. Quando João cita as mesmas criaturas de antes, fica claro que ele está dizendo que ao redor do trono de Deus há anjos. Mas existe um detalhe a mais, irmãos. O fato de que aqui é citado que os 4 seres são semelhantes ao leão, ao boi, ou novilho, aquele que é um homem e outro que é semelhante a uma águia, fez sempre com que os teólogos tentassem interpretar o motivo de ter dado esses exemplos. Um leão é um animal selvagem, um boi é um animal doméstico, uma águia naturalmente é uma ave, e o ser humano, o homem é um homem. Então assim, os primeiros teólogos assim, ou que nós chamamos de pais da igreja, os cristãos que foram discípulos dos apóstolos, alguns deles falavam: olha, é uma referência aos 4 evangelhos. Aquele que vai dizer assim, que Jesus, Mateus, ele é o leão de Judá, ou Marcos, que fala que Jesus é o servo, o boi, Lucas, que narra Jesus como homem, e o evangelho de João, que narra Jesus como filho de Deus, como aquele que é a águia que veio das alturas. Alguns discípulos dos apóstolos usavam essa lógica, e não é raro, se você comprar algum livro hoje, você vai ver que alguns escritores se referem aos evangelhos usando essas mesmas ideias. O leão de Judá, o boi, a ideia do servo, o Lucas, que narra Jesus como filho do homem, e João, que narra Jesus como aquele que é associado a Deus, que é das alturas, assim simbolizado pela águia. Isso então era o que falavam os teólogos dos anos 100, ou seja, bem próximos a Jesus e aos seus apóstolos. Bem, mas aí o tempo passou, e outros estudiosos vão dizer que não é necessariamente essa representação, mas já começavam a dizer que esses anjos, esses seres viventes, simbolizam a criação como um todo. Ou seja, quando usa a ideia de um animal que é selvagem, distante de nós, aquelas aves, ou animal doméstico, aquele que vive em torno do ser humano, e o próprio ser humano, está fazendo referência também ali, simbolicamente, a toda a criação de Deus. Bem, estou citando, irmãos, porque talvez você já leu ou vai ler isso, Eu sempre acho muito complicado ficar dando significado para as coisas, Talvez eu até para você, sua cabeça aí, mas porque é o que falam, é o que pensam, E a verdade é que todo estudioso
fica sempre tentando ir mais fundo e mais longe. E isso não é ruim, irmãos, porque por outro lado é o seguinte: se não tiver os que têm a mente inquieta e querem ir mais fundo, só existirão os que se contentam com o que é raso. Então o conhecimento humano nunca vai progredir se não tiver quem questiona, né? Talvez você é daquele tipo que fala assim: para quê? O povo fica mandando, sei lá, telescópio, Hubble, James Webb, para que querer saber o que está lá em cima? Por que não se contenta aqui? Para que estudar tal coisa? Para que tal coisa, irmãos? É a nossa tendência de se contentar com o básico. Só que se a gente ficar só no básico, o conhecimento nunca vai progredir. Então, em todo segmento de estudo é assim, e na teologia é a mesma coisa. Se João diz que os seres vivos são semelhantes a criaturas conhecidas, eles vão falar: epa, talvez seja um símbolo, talvez queira dizer alguma coisa. Então, todos concordam que são anjos, mas que a menção de criaturas ligadas à humanidade e às criações de Deus pode significar também que é uma menção à criação de Deus ali representada. Eu prefiro pensar que são só anjos mesmo e pronto, né? Mas então pensemos que tem os 4 seres viventes que são anjos, mas aí tem os 24 anciãos, e aí é quase unânime que é uma representação de todo o povo redimido. Nós nos lembramos das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, os 12 que representam o Antigo Testamento, os 12 que representam o Novo Testamento. Alguns números na Bíblia aparecem muitas vezes. O número 12 é um número interessante, e no Apocalipse ele vai aparecer de novo. É como se João estivesse dizendo assim: ao redor do trono de Deus eu vi todo o povo redimido, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Não é que Deus é o Deus da antiga aliança ou da lei de Moisés, e nem é também que Deus é só o Deus dos cristãos, mas Deus é o Deus que salvou e salva todas as gerações que estão nele, tanto do passado antes de Cristo quanto depois de Jesus Cristo. Então João está narrando, irmãos, que no entorno de Deus existem aqueles que o adoram e existem aqueles que são dele. Na minha cabeça, irmãos, eu sempre gosto de imaginar que Deus está cercado daqueles anjos e suas criações que o adoram, mas que também no entorno da comunhão com Deus está o povo salvo, os do Antigo e do Novo, aqueles da antiga aliança e da nova aliança, ou seja, essa obra completa de Deus, onde as suas criações estão ali perante Ele, e todos estão exaltando a Deus. Os anjos estão cantando a glória de Deus, eles estão ali com o seu total conhecimento e discernimento, talvez simbolizado na menção de tantos olhos que tem. Porque fala, tem olhos na frente, atrás, por dentro, por fora. Você fala que horrível que seria, né? A gente ia chegar lá e ia cair para trás assim, né, irmãos? Ia morrer do coração, falar: Deus, manda lá para a terra de novo, coisa feia, né? Então não sei, mas a ideia não é essa, né? Então a ideia de olhos tem sempre a ver com conhecimento, capacidade, discernimento. Então a lógica é, esses anjos com seu completo discernimento, percepção de tudo, ou seja, não são criaturas limitadas como nós, de certo modo, mas cheios de discernimento e capacidade, eles ainda assim não deixam de cantar a santidade de Deus. Talvez, irmãos, é como se dissesse o seguinte: o ser humano, na sua pouca capacidade, acha que, sei lá, Deus não é digno de glória, ou não compreende, não admite o mérito que Deus tem, mesmo sendo pequeno e incapaz muitas vezes no seu raciocínio. Mas esses que estão diante de Deus, cheios de discernimento e percepção,
não possuindo, agora estou já viajando aqui, 2 olhos como nós, mas quem sabe dezenas ou centenas, compreendendo muito mais que nós, eles louvam e cantam a glória e a santidade de Deus o tempo todo. Ou seja, com muito mais percepção e discernimento, eles não param de cantar a santidade de Deus, porque Deus de fato é digno daquela glória, e quanto mais se entende, mais se vê que Deus merece glória. Então, a menção de que eles têm essa total capacidade de ver, certamente também dá essa ideia, de que eles têm mais conhecimento e percepção, e tendo tudo isso, não cessam de glorificar a Deus. Tem mais detalhes aqui sobre os anciãos, mas é legal. Vamos lá, vai lá, Marcelo. Esses anciãos aí não tem nada a ver com, por exemplo, o Apocalipse fala muito assim, eu vi os maiores e eu vi os menores. Não, acho que não. Entendeu? Esses anciãos aí não significa que eles falam de maiores, não, Ô Marcelão, nesse contexto não, porque você vai notar, quando a Bíblia citar no Apocalipse os maiores e menores, geralmente ela fala disso pensando no que o ser humano considera os maiores, ou os poderosos desse mundo. João diz que tanto os maiores quanto os menores sofreram os mesmos castigos e juízos, e se corromperam igualmente, porque dentro da lógica do Apocalipse, você vai notar que Deus não fez diferenciação entre os salvos. Curiosamente, todos são colocados na mesma prateleira lá. Mas João ele fala que viu tanto os simples quanto os poderosos sofrendo o mesmo juízo de Deus, que no geral não é o que acontece na cultura, né? Então, esses aqui que estão no trono, de fato, irmãos, é unânime, né? Que se refere a esses, você está pensando que são 12, né? E a gente quando olha para o antigo, a gente vê os 12, quando olha para o novo, a mesma ideia dos 12. O número, talvez que Deus usou tanto no passado quanto no presente, não é por acaso, né? E aqui João usa a mesma lógica. Então aqui, Marcelão, é a ideia dos patriarcas, dos apóstolos mesmo. Mas nós vamos chegar lá em texto que você vai ver isso aí. Sim, meu irmão? Sobre o versículo de Provérbios, 25:2, a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. É a tradução de King James, né? Deus, Meu irmão, mas é interessante isso, porque você vê, essa é a ideia. Deus ele está muito acima de nós. E Deus nos deu discernimento e capacidade para poder compreender quem Ele é. Uma coisa que me chama a atenção na menção do Apocalipse é que João ele vai narrar como que a humanidade fracassou em relação a Deus, mas como que quem está em Deus termina bem a história. Os poderosos do mundo e os fracos do mundo, no final, todos vão sofrer o mesmo castigo, irmãos, porque não tem como escapar. Uma igreja que sofre e vê a injustiça social, fala assim, mas onde já se viu? Imagine esses cristãos contemporâneos de João, nós estamos seguindo a Cristo, vivendo na generosidade, e nós estamos sofrendo nas mãos dos poderosos dessa época. Eles são intocáveis, mesmo que sejam completamente malucos. Ou seja, homens que não têm nenhuma noção. Por exemplo, você pega lá um imperador romano que não tem nenhum juízo, que bota fogo na cidade, que nomeia o cavalo dele senador. Você fala, gente, que doideira, que manda matar a família, que queima a gente. Você fala, isso é burro, não é verdade? Mas esses são intocáveis. Mas o povo de Deus, que serve, que se doa pelo próximo, que doa tudo que tem, esse sofre. Mas aí João vai narrando dizendo o seguinte, essa é a lógica humana, mas quando Deus executar o seu juízo, não importa, todos sofrerão. E, irmãos, e João, ele usa isso para falar que o juízo de Deus é inevitável sobre toda a humanidade, mas que aqueles que com a sua mente e coração buscam a Deus e estão em Deus, esses serão sempre poupados. E essa visão aqui, irmãos, é muito preciosa, por quê?
João começa a narrar as visões celestiais e ele vê esses anjos que adoram. Ele vê também esses 24 anciãos, esses que para nossa lógica representam todo o povo redimido. Esses também estão diante de Deus, mas fala que há ali, com esses 24 anciãos, coroas. O versículo 10 fala: e quando esses anjos derem glória, esses anciãos, ou todo o povo redimido do Antigo Testamento, da aliança antiga e nova, todos eles se prostrarão perante Deus e apresentarão as suas coroas. Ou seja, não é que são coroas dizendo, olha como somos nobres, mas está falando sobre aquilo que eles têm para apresentar a Deus, as suas obras, os méritos que são para Deus. Não é, a cena não é aquela do tipo, olha a minha coroa é de rei, a sua é de príncipe, não, a sua é de governador, nada disso. Todos com aquilo que tem de precioso, de valioso, as suas obras e dignidades, todas elas são colocadas diante dele e eles vão dizer, o Senhor é digno de receber toda glória, porque criou todas as coisas. Irmãos, João está vendo que Deus em seu trono, ele é glorificado por toda a sua criação, tanto os seres humanos quanto os seres celestiais. Deus está recebendo glória o tempo todo. É muito especial, irmãos, pensar nisso. A igreja hoje sofre, a igreja ainda não vê a glória. Paulo foi dizer isso em Romanos 8, e a Bíblia é muito clara, nós ainda não vemos, nós estamos sendo alimentados com esperança de glória, quando na verdade a igreja no mundo não tem glória nenhuma. Muitas vezes ela tem pobreza, sofrimento, entrega, martírio, dor e tristeza, e às vezes é exatamente isso. Mas João ele vai dizer, Cristo prometeu, e o final da história é de fato glória, e o fim é de fato aquilo que Jesus prometeu. A continuação, irmãos, continua de maneira também muito preciosa. O capítulo 5 vai continuar na visão do céu. E olha como que é legal esse capítulo, quando vai dizer o seguinte, João diz, eu vi na mão direita do que está assentado no trono, um livro escrito, por dentro e por fora, e ele foi selado com 7 selos. Eu vi também um anjo, que proclamava com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E eu chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, aquele que é da família de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Olha como que João usa uma linguagem também muito especial, coisa que para nós é incomum. O selo é aquela cera derretida, jogada na junção da carta ou do livro, e ali uma pessoa apertaria com o seu anel. Era o sinal de que aquilo não era violado. Quando alguém mandava uma carta e recebia, se estivesse selada, você saberia que era aquilo. Está vendo, irmãos? Então não é o selinho quadradinho, né? Está falando do selo de cera, aquela vedação. Quando a carta chegava, você falava, opa, o selo foi violado e o desenho ali não é do dono. Você fala, opa, essa carta foi violada. João, ele está descrevendo que na mão de Deus há um livro, e que, desculpa irmãos, deixa eu explicar isso aqui. Ele vê que na mão de Deus tem um livro selado, e que esse, posso ligar esse aqui? Ouve, irmã. Perfeitamente. Aí, vamos deixar tudo bom para todo mundo, né, irmãos?
é o seguinte, então pensemos, na mão de Deus um livro e o livro com seus selos. E João, ele fala, bem, eu vi aquele livro lá, mas ninguém podia abrir, ninguém poderia olhar, ninguém podia tocar, e eu fiquei triste, pensei, mas a cena é engraçada, né, irmãos? Ele não narra o que tinha no livro, ninguém falou nada do livro, ele só veio e logo está chorando que ninguém podia, né? E fala, olha, ninguém pode abrir, o que é que há ali, irmãos? Bem, livros contêm mensagens, contêm palavras, palavras contêm ação e efeito. Então, João está descrevendo que Deus está em posse de algo que tem efeito, algo que está para acontecer. É como se fossem eventos ou anúncios ou coisas que viriam, mas quem pode saber o que é? João, ele quer saber o que é, e fala, bem, o que vem, o que é que Deus está preparando, o que é que Deus fará por meio do que está determinado, escrito, ou que sua palavra vai realmente operar. Ninguém pode abrir o livro, nenhum anjo, nenhum ser celestial, ninguém que está na terra, ninguém que está na sepultura, ninguém é capaz de abrir o livro. E quando João já perdeu a esperança, vem a mensagem: Jesus, que é o leão de Judá, a raiz de Davi, o vencedor, ele é quem pode abrir o livro e desatar cada um dos 7 selos. Interessante que João usa agora outro número que é bastante frequente no Apocalipse. Veja, usou a ideia de 7 cartas, usou 7 anjos, 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 cartas, agora ele fala de 7 selos, já tinha usado também o número 12, e agora fala de 7. Bem, é quase unânime, e todo mundo aqui deve saber, né? Eu diria que seria unânime se eu perguntasse, 7 é o símbolo, número de quê, né? A gente sabe que é o número atribuído à perfeição, aquela ideia do número completo. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela de fato está usando esse número como que dizendo que há na mão de Deus um livro com decretos que são completos, determinados por Deus, e João vai narrar então o que cada um desses selos, cada um desses decretos vão realizar. Jesus então é digno de desatar os selos, de abrir o livro e apresentar o que tem ali. O versículo 6, ele diz o seguinte: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Lembra, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio então e tomou o livro da mão direita de Deus, daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante dele, cada um com uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, né? Taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles então entoaram um cântico. Olha que legal, irmãos. Deus tem o livro, Deus tem os decretos, ninguém pode abrir, mas só pode o Cordeiro. E quando João percebe melhor, ele vê que lá está aquele que pode abrir. Ele diz: é o Cordeiro que foi morto, ele tem toda a autoridade, ele tem de fato toda a glória, ele é cheio do Espírito de Deus. Bem, João vê o próprio Jesus, o Cordeiro que foi morto e reviveu. Quando fala de chifres, chifres geralmente são símbolo de poder, e Jesus tem todo o poder, o 7º poder. Aí vai dizer que ele tem 7 olhos, ele tem todo o conhecimento, ele tem os 7 Espíritos. No Apocalipse, o Espírito que é 7, é o Espírito completo, o Espírito de Deus. Ele tem todo o poder, todo o conhecimento.
conhecimento, ele tem o Espírito de Deus, ele então pega o livro da mão de Deus, e quando ele pega o livro, ele é louvado por todos os que estão diante de Deus. É interessante que diz que os anjos louvaram, mas que os 24 anciãos perante Deus, eles também entoavam suas orações a Deus e os seus cânticos, e que ali também estavam presentes as orações dos santos. 7 olhos é o mesmo então que olhos como tocha de fogo? Tia Elza, a ideia de olhos como tocha de fogo do princípio, talvez tenha mais a ideia de, pode sim, tudo bem, faz total sentido, né? O olho que vê tudo e que tem a capacidade de examinar, né? O fogo, ele prova as coisas. Então, quando acho que a ideia de falar que Jesus tem olhos como tocha de fogo, é que ele pode penetrar e provar, avaliar. Bem, nós estamos de vez em quando aqui tropeçando nos símbolos, né? Mas vamos juntos, vamos lá, para a gente pensar um pouquinho. Olha que palavra interessante que tem no versículo 8. Jesus toma o livro da mão do que está, o livro que está na mão do que se assenta no trono. Quando ele pega o livro, ele é adorado por anjos e por aqueles que estão ali no entorno, os representantes de todo o povo salvo. Eles louvam a Deus com suas canções e com algo que é um incenso. Mas o que João fala que é o incenso? Ele fala que são as orações dos santos. Eu gosto dessa palavra pelo seguinte, veja, é um fato que não escapa nem do Antigo quanto do Novo Testamento. O povo de Deus, tanto do passado, de antes de Cristo, quanto os que vieram depois, estão sempre clamando a Deus por justiça. Israel está o tempo todo clamando a Deus por justiça, pela opressão dos inimigos. Lá no Egito eles estão clamando, em Canaã estão clamando e no deserto estão clamando. As orações, assim como a fumaça do incenso, a oração ela tem um aroma agradável, é algo agradável a Deus, que sobe e agrada a Deus. As orações estão subindo. Bem, a igreja cristã, ela também está clamando a Deus, e até hoje. E às vezes a gente se pergunta, as nossas orações estão chegando a Deus? E aí, Deus, até quando? Até quando? Até quando vai ser assim? Sei lá, a gente lê nos Salmos, né? O salmista, Davi, que é o escritor da maioria, ou os Asaf, filhos de Coré, estão sempre cantando aquilo que o povo cantava. Deus, até quando a injustiça vai predominar? Até quando o ímpio vai prevalecer? Até quando o que não teme ao Senhor vai viver melhor do que quem teme? E assim por diante. É a oração que vai subindo a Deus como um incenso, e que às vezes a gente fala, poxa, não tem resposta, Deus não está ouvindo, minha oração não chegou até Deus, né? Bem, esses 24, os 12 do passado e os 12 da era cristã, estão ali perante Deus e perante o Cristo, e ali agora João diz, as orações dos santos, elas estão perante Deus, e elas foram ouvidas, e elas são ouvidas. Ou seja, a oração que é tão agradável quanto o incenso, elas estão ali bem diante de Deus, porque Deus as acolheu. É como se Deus tivesse inspirado cada uma delas. Por que João diz isso? Porque os 7 selos vão falar de 7 juízos, o início do juízo de Deus sobre a terra, ou seja, os castigos de Deus e a ação de Deus. Tantas vezes a igreja está clamando a Deus, falando, Deus, até quando o Senhor não vai fazer justiça? E parece que não faz. Agora João está vendo o Deus que está julgando e que sim está ouvindo a oração do seu povo. É uma menção interessante, irmãos. Quando João escreveu a carta, lembra o que eu disse, esse livro era para ser lido pela igreja,
E a igreja que está sofrendo e precisando de ensino, não está querendo ler um negócio que vai bagunçar a cabeça deles, ao contrário, a igreja vai receber alimento, e esse livro é alimento, dado numa linguagem diferente, fantasiosa e simbólica, mas é uma mensagem que tem um consolo e um poder. Imagine a igreja sofrida, recebendo cartas, imagine a igreja de Deus sabendo que todo o povo de Deus está perante ele, imagine o povo de Deus saber que Jesus é vitorioso e que ele de fato executará o juízo que disse que executaria. Imagine o povo de Deus que sofre, clamando a Deus por justiça, ouvindo que suas orações foram ouvidas. Isso é consolo, irmãos, isso é consolo. Então, o versículo 9 fala que Jesus, em posse desse livro, ele foi louvado pelos anjos, pelo povo redimido, e no versículo 9 eles entoavam um cântico novo que dizia: digno és de pegar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que boa palavra, irmãos. No canto desses, é o canto de que Deus salvou pessoas de todos os tipos, e não apenas um tipo. Os israelitas durante muito tempo pensaram: a salvação é de Israel, e vem um determinado povo cristão e fala: a salvação é nossa, e vem o outro: a salvação é nossa. Mas o que João vê é algo surpreendente. São pessoas de tribos, línguas, povos e nações, pessoas diferentes, de lugares diferentes, com culturas diferentes, algo que geralmente nos confunde, porque nós, irmãos, geralmente pensamos assim, que é algo semelhante a nós, ou da nossa cultura, do nosso gosto, da nossa vestimenta, do nosso estilo musical, do nosso tipo de culto, mas isso tudo é coisa da nossa cabeça. João vê a diversidade. Jesus Cristo pegou povos tão diferentes e uniu todos eles. Por isso, irmãos, que é um exercício de ignorância espiritual emitir juízo sobre o que é diferente. É uma dica. Eu sei que a gente às vezes fala assim: mas irmãos, quantas vezes a gente falou assim: mas aquilo não pode ser culto a Deus, né? Sei lá, ou aquilo não pode ser de Deus. A gente sai daqui e vai em outro lugar e vê o diferente. A gente deveria tomar muito cuidado sempre, né? Porque nem sempre o que é diferente significa que é errado. Porque o outro lá, quando vier aqui, vai falar: nossa, é diferente, é errado também, estranho, né? E assim por diante. Mas Deus, ele tem o seu povo. E é interessante que João vê uma grande diversidade, mas ele diz: Deus constituiu todos eles em um reino e em seus sacerdotes, e eles vão reinar sobre a terra. É uma visão interessante de novo, irmãos. Todos eles feitos em uma posição de dignidade, e eles então vão reinar, vão predominar sobre a terra. Veja, João está tendo visões celestiais, mas ele vê que o reino é na terra, não necessariamente no céu. Ele diz no versículo 11: eu vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, milhares de milhares. Ele está querendo descrever um número imenso, que cantavam dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então eu ouvi que toda criatura no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono, a Deus:
e ao seu Filho, que é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, seja a eles o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostravam e adoravam. João tem a visão, irmãos, de Deus em glória, do Cristo glorificado, do Cristo julgando. Jesus nos evangelhos ele disse: o Pai a ninguém julga, mas o Pai atribuiu ao Filho o direito de julgar. E João vê o início dos juízos de Deus, o Cristo vitorioso julgando sobre toda a criação. Para encerrar essa aula, irmãos, e tentando desembaraçar dos símbolos que podem confundir nossa cabeça, né? O que é claro nesse texto? Deus está sentado no seu trono e junto de Deus todo o povo redimido, diverso, de todos os lugares, tantos da antiga aliança quanto da nova aliança, porque a salvação ela é para todos que estão em Deus, com base na revelação de cada tempo. O povo do Antigo Testamento foi salvo pelo meio de salvação daquele tempo, mas agora, desde que Cristo veio, o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo. Não cabe a nós dizer o seguinte: mas e o povo que viveu antes de Cristo? Foi salvo como? Sem Cristo ter vindo? Aí vão dizer: está vendo? Todos eles pereceram. Mas não, irmãos. Todos os que sem Cristo viveram em obediência à vontade manifesta de Deus são salvos por aquele modo. Mas agora em Cristo todos são salvos pela fé. E João vê que todos esses estão junto de Deus, que Jesus Cristo, ele apesar de ter sido o Cordeiro morto, ele não fracassou, mas ele está junto do Pai em glória. E ele não é um cordeiro, ele é Senhor. E João vai continuar descrevendo isso. Aqui João disse: eu vi um cordeiro, mas depois ele vai dizer: eu vi um Senhor poderoso, montado num cavalo com uma palavra, e ele era rei e senhor sobre reis e senhores. Então você vê que não é que é um cordeiro propriamente, mas ele é aquele que como um cordeiro morreu por nós. E João vê que ele vai agora então executar os juízos de Deus sobre a criação. Isso tudo, irmãos, é precioso para nós. As orações, o clamor de justiça, então, são atendidos e Deus executa. Essa é a visão que João tem do céu e do trono de Deus.